Boa noite, meus irmãos. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, oriente e inspire nas reflexões da noite de hoje. Eu me chamo Marcos e hoje, pela Congregação Espírita André Luiz, estaremos estudando e refletindo junto sobre temas contidos no Livro dos Espíritos, obra que lançou a doutrina espírita em 1857. Estudamos ela nessas noites de segunda-feira, sequencialmente. Essa obra é dividida em 4 grandes partes. A primeira trata da origem, fala de Deus, de Gênese. A segunda parte trata das relações dos espíritos com os homens, das relações entre si, da própria compreensão da realidade do espírito, fala sobre o perispírito, mediunidade, reencarnação. A terceira parte, a que nós estamos estudando, se refere às leis morais. Deus criou todo o universo. Não é Deus da Terra, é Deus do universo, criador de tudo que existe, inteligência suprema e causa primária do universo. Essa é a nossa compreensão do Criador. Esse Criador, ao criar tudo, criou igualmente leis físicas que regem o movimento dos astros, a lei de gravidade, as reações físicas e químicas e biológicas do ser humano e de toda a parte material existente no universo. Igualmente, ele criou leis morais, leis que regem a vida de relações, leis que falam da ética, leis que de alguma forma nos norteiam o comportamento, o sentimento, a emoção, na direção de relações mais eficientes, mais felizes, mais respeitosas. Estamos estudando esse terceiro capítulo. Dessa terceira parte, perdão. A quarta parte se refere das esperanças e consolações, veremos mais à frente. Essa terceira parte é dividida em 12 capítulos. Inicia pela compreensão da própria lei moral, das leis universais, e estamos estudando hoje o 4º capítulo, que trata de uma das leis morais, chamada Lei de Reprodução. Essa é a compreensão espírita sobre as leis morais. E aí começamos com a primeira questão, que é a questão 686 da obra citada, O Livro dos Espíritos. Kardec elabora uma série de questões, o livro é todo feito de questões, perguntas e respostas, a forma que ele entendeu mais didática para inaugurar, para implantar uma doutrina que, embora falasse de temas que sempre existiram, mas com uma abordagem bem específica, atual em termos de acompanhamento da ciência da época, da maturidade da humanidade da época, mas muito além apenas dessa evolução, trazendo coisas que nos surpreenderam à época, que ainda hoje nos surpreendem e que desafiam a ciência tradicional a desmentir em qualquer ponto que seja, e que se propõe inclusive a seguir a ciência, mesmo a ciência tradicional, nos pontos em que ela efetivamente consiga comprovar algum equívoco aqui e acolá. Uma doutrina progressista, não volúvel, mas progressista, na direção de bases sólidas, sustentando as suas bases, mas seguindo em frente a partir da adaptação às mudanças, às descobertas, aos novos aprendizados humanos. Sigamos em frente então com o 4º capítulo da terceira parte, Lei de Reprodução. Como dizíamos, a questão 686, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos encarregados da tarefa de implantação dessa doutrina para nós, os encarnados.
É a reprodução uma lei de Deus? Primeira questão para iniciarmos a compreensão da reprodução. A reprodução geral, reprodução animal, vegetal, humana, focando na humana, que é o que nos interessa, é o que fala da ética nessa reprodução, da ética no uso dessa lei. É uma lei de Deus a reprodução? Resposta dos Espíritos. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. É uma lei de Deus. Deus criou como uma lei que, a partir da compreensão das suas normas específicas, vamos entendendo o objetivo dele, de Deus, da natureza, com relação à existência e o uso da reprodução. E também vamos refletindo sobre o uso mais adequado, aquele que se faz ético, aquele que se faz moralmente eficiente, moralmente adequado, onde ninguém é lesado no seu uso. Questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Olha que pergunta interessante. Vamos ressaltar uma coisa importante aqui. Essas questões, Kardec não esteve o tempo todo sentado com médiuns, fazia questão a questão, um único espírito ou um único grupo de espíritos vinha e respondia questão a questão. Não foi bem assim. Ele teve questões respondidas diretamente a certas perguntas dele, sim, mas muitas delas ele fez a pergunta e ia buscar em compêndios de mensagens espirituais já colocadas anteriormente, textos inteiros onde ele destaca só aquele ponto importante para responder aquela pergunta. Então o livro foi sendo construído, digamos, a 4 mãos, se assim podemos dizer, a muitas mãos, né? Mas 4 mãos no sentido de que Kardec aqui, encarnado, coordenando este processo, os espíritos desencarnados coordenando a parte espiritual do processo, mas Kardec igualmente buscando comunicação no mundo inteiro, através de muitos médiuns, espíritos em lugares variados, com proposições, perfis diferentes, dizendo coisas semelhantes. Kardec, em primeira mão, buscava a coerência, a lógica, o sentido, a base que não desmentia a própria ciência da época e a conformidade nas respostas iguais, que faziam sentido, que não desmentiam a ciência e que eram repetidas em todas as latitudes do nosso planeta, por médiuns diferentes, que não se conheciam, não se comunicavam, por espíritos que se apresentavam com perfis, com características que o caracterizavam por diferentes através do mundo todo. Kardec foi organizando, sistematizando e construindo o Livro dos Espíritos. Então não são perguntas diretas àquele grupo de espíritos, são perguntas que ele foi botando as respostas a partir de textos, e muitos textos que ele foi organizando ao longo de 3, 4, 5 anos de muito trabalho, ele diretamente com alguns médiuns, usando a correspondência para se comunicar com médiuns pelo mundo todo, principalmente a Europa. Assim foi sendo construído. Então, na questão 687, ele pergunta: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Será que vai ter uma hora que a Terra não vai aguentar, não vai ter alimentação, espaço, já que ela vai crescendo e aparentemente vai crescendo numa progressão geométrica e aparentemente sem controle, vai só crescendo? Será que é assim? Os Espíritos respondem assim: olha, não será nunca excessiva. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Deus coisa alguma faz de forma inútil. O homem que apenas vê o canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Interessante atentarmos para essa questão,
porque uma das grandes argumentações para derrubarem a tese reencarnacionista de quem acredita que ela não responda a todas as perguntas é a questão numérica na Terra. Se nós reencarnamos, isso num processo constante, ou seja, nascemos, vivemos uma experiência com 60, 70, antigamente muito menos, 40 anos, hoje 80, 90, 100, desencarnamos, passamos um tempo na erraticidade, fora do corpo físico e reencarnamos. Por que a população aumenta? Se aquele mesmo que vivia retorna. E se há esse descontrole, se há essa falta de organização de fato na natureza, por que isso não levaria a um determinado momento a população ser excessiva? Duas formas de compreendermos. Primeiro, nas transmigrações progressivas, ou seja, nesse retorno através da reencarnação, sempre com aquisições que fizemos na existência anterior, voltamos para a Terra. Mas não só nós voltamos, existe uma relação de solidariedade entre os planetas. Espíritos que viveram em outros planetas mais primitivos ou até do nível da Terra e que vão avançando, evoluindo, assim que alcançam alguma evolução vindo de planetas primitivos, reencarnam aqui. E igualmente espíritos que estão na mesma condição terrena, às vezes não tendo necessidade de retornar naquele seu próprio planeta, por não ter compromissos necessariamente presos ali, às vezes vêm para cá. Então nessa troca solidária se altera a numeração, assim se dá. Mas não só isso, também o nosso planeta, no livro Roteiro, Emmanuel esclarece que hoje, no planeta Terra, evoluímos juntos em torno de 20 bilhões de espíritos, dos quais 7 bilhões e tanto, quase 8 bilhões hoje, encarnados. É a população do globo da Terra hoje encarnado. 2/3 dessa população desencarnados. Então, num processo de retorno, alguns estão esperando lá em cima para vir, numa quantidade já controlada, numa quantidade equilibrada. A Terra ainda tem possibilidade de abrigar mais espíritos encarnados e eles vêm. A população vai aumentando. Em determinado momento, alguma situação de crise dizima a quantidade da população. Como hoje estamos vivendo a pandemia, quantos morreram? E não retornam necessariamente na mesma proporção. Mas mesmo assim, ainda que retornasse, estamos falando de 22 bilhões de espíritos gravitando a Terra, comprometidos com esse estágio de evolução atual da Terra. Então desencarnam a quantidade, outros que estavam lá esperando nessa fila retornam para cá. Vai aumentando as possibilidades? Vai. O homem vai criando condições, se industrializando, abrindo espaços nas florestas, criando condições adequadas de forma sustentável. Espera-se que se faça com toda essa consciência. Vai aumentando a sua capacidade de produção alimentar. Mais pessoas podem reencarnar. Esse equilíbrio vai sendo mantido. E a natureza, através das leis criadas por Deus, mantém ele não só nessa relação da Terra, mas da Terra com outros planetas. Essa é a nossa compreensão. Os homens atuais formam uma criação nova, questão 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Hoje, a humanidade de hoje forma seres novos, surgiram agora, não viveram eras anteriores, já surgiram com essa capacidade, com essa evolução? Ou eles são hoje, nós, a humanidade hoje, encarnados e desencarnados, somos a resultante daqueles seres primitivos que vieram num processo paulatino de evolução? Que a lógica diz? O que dizem os espíritos?
São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que, pelo seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e, de alguma forma, desaparecerão. Outras tantas raças habitaram o planeta Terra, desde os homens mais primitivos das cavernas, vieram sendo substituídas por raças, digamos, de corpos. Naturalmente, corpos novos que foram crescendo, amadurecendo, evoluindo a partir daquela raiz inicial. Não surgiu corpos novos. Esses corpos foram adquirindo potencial. O próprio evolucionismo, né, de Darwin, hoje bastante estudado pela genética, nos faz entender. Há, a partir de mudanças, de mutações genéticas, aprimoramento desses corpos. E eles vão sendo habitados por espíritos que viveram experiências naqueles corpos passados, aprenderam as suas experiências, mais evoluídos, capazes mais intelectualmente de habitar corpos mais bem preparados para toda essa mudança também do espírito. É uma evolução em dois mundos. O espírito habita um corpo, vive uma experiência física com esse corpo, usando o seu cérebro, o seu organismo, com as possibilidades que esse corpo lhe oferece. Ele avança intelectualmente, moralmente, adquire valores, adquire novas formas de pensar, amadurece o seu raciocínio e vai, de alguma forma, interagindo para que, através dessas mutações genéticas, esse corpo também venha adquirindo potencial maior para receber esse espírito com maiores capacidades intelectuais e morais, para este viver novas experiências cada vez mais ricas, cada vez menos brutas e cada vez mais intelectuais. Esses somos os espíritos de hoje. Se não fosse assim, estaríamos sempre recomeçando. A humanidade terrena hoje seria a mesma das cavernas. É o que acontece com os animais irracionais. Você não vê um João de Barro aprimorando a sua construção, fazendo projetos arquitetônicos para mudar a sua casa. Ele faz do mesmo jeito que sempre fez, que sempre a sua geração anterior fez, as suas residências, com toda a sua capacidade instintiva, mas não vai além daquilo, porque eles não têm esse aspecto moral, o que o ser humano tem, a consciência de ter consciência, essa capacidade de uma inteligência continuada que pensa passado, presente e futuro. Só o ser humano tem isso. E isso lhe dá condições de promover a sua própria evolução. E essas raças se caracterizam por corpos mais atrasados, sendo habitados por espíritos menos avançados também. Os corpos vão sendo substituídos nas mutações genéticas, vão adquirindo capacidades paulatinamente, não tira um corpo e encaixa outro. Ele vai adquirindo potencial, vai aumentando o tamanho do seu cérebro, vai adquirindo capacidade estomacal, o coração, todo o seu organismo vai se adaptando para as novas necessidades desse habitante, que é o espírito, que por sua vez vai aprendendo com o corpo, vai adquirindo mais potencial intelectual, maior capacidade de interagir e usar as ferramentas do próprio corpo. Esse é o processo de evolução. Se não fosse assim, repetimos, seríamos os homens das cavernas. Como os animais não promovem esse tipo de evolução, eles fazem tudo que fazem, os animais irracionais, do mesmo jeito que faziam há 20, 30, 50, 100 anos atrás, há 1 milhão de anos atrás. O aprendizado deles é o aprendizado do indivíduo, um aprendizado a partir daquela própria experiência dele, sem anotação de passado, sem aquisição de valores do passado a partir da reflexão, porque eles não têm essa reflexão, nós temos. Mas se recomeçássemos a cada existência, seríamos aqueles homens das cavernas, com a evolução que conseguiríamos em 20, 30, 40 anos de existência, que era o que vivíamos naquela época.
mantendo a força bruta como um único meio, vivendo como animais irracionais, ou perto disso. Questão 691, do quarto capítulo, Lei de Reprodução é o que estamos estudando, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Questão 691. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? É que acabamos de falar agora. Dos homens das cavernas. Qual a característica predominante deles? A resposta: desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Priorizavam a força bruta, não tinham essa capacidade intelectual, embora começaram desenvolvendo ferramentas, mas ainda tudo muito básico, tudo ainda muito rústico. Era o início, era a infância da humanidade, mas hoje nós chegamos a esse ponto, viemos de lá. É de orgulhar que, junto com a proteção, o amparo, a orientação divina, fizemos também o nosso trabalho de evolução, aprendendo a pensar, a criticar, a avaliar, criando relações sociais cada vez mais complexas, cada vez mais éticas. Mesmo quando agimos de forma antiética, aí tem a ética, porque somos capazes de pensar que tem, somos capazes de analisar, rever, julgar, não só o comportamento do outro, mas o nosso próprio, isso nos dando condições de escolher comportamentos mais adequados. Essa é a evolução humana. E a reprodução é uma lei que possibilita essa continuação. Agora, continuando a resposta, qual a característica predominante dos homens primitivos? A força bruta. Agora, hoje, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Precisamos aprimorar ainda muito mais. Precisamos abrir ainda muito mais mão da força do corpo e colocarmos a inteligência, a persuasão, a doçura, os valores ético-morais nas nossas relações de negociação, de aprendizado, de convivência. Questão 694 do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 4 da terceira parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte trata das leis morais do Livro dos Espíritos. E o capítulo 4 que nós estamos estudando trata da lei de reprodução. Seguindo em frente, a questão 694. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para satisfação da sensualidade? É o homem, o ser humano que chegou no estágio em que está, pensando os valores éticos de cada ação, pensando na adequação para a sociedade, para si mesmo. Que conquistas, que vantagens podemos ter em comportarmos assim ou assado, de uma forma ou de outra. Essa é a ética, nascendo na nossa consciência, como um atributo que Deus botou dentro de nós, para que fôssemos capazes de avaliar o próprio comportamento e implantar dentro de nós comportamentos que entendêssemos mais adequados para a nossa própria felicidade, para a nossa própria satisfação, para a felicidade social, coletiva. Repetindo a pergunta 694. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para satisfação da sensualidade? Que pensar dos usos que usa um meio de impedir que a reprodução se dê nas relações sexuais, nas relações de natureza conjugal, né? Que pensar nos meios que usamos, os anticonceptivos e todos os recursos que usamos para impedir que a reprodução se dê de forma natural, para que possamos ter a oportunidade da sensualidade sem a reprodução.
Resposta dos espíritos. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Vamos pensar sobre essa questão. Não vem aqui nessa questão nenhuma crítica à sensualidade, no uso adequado, equilibrado. Não vem aqui nenhuma crítica ao sexo em si. O sexo é lei divina, é lei que atrai os homens entre si, a humanidade entre si, o sexo em geral. Mas o sexo específico entre homem e mulher, entre um casal, atrai o casal. De alguma forma é uma força importante que deve ser usada com equilíbrio. Não há aqui nenhuma crítica ao sexo, não. Ele apenas diz que essas regras de prestígio à sensualidade, sobre a afeição, sobre outros valores e outras emoções, caracterizam o estágio da humanidade. Ele aqui não está propondo que nós tenhamos amanhã uma saída mágica e tentamos sublimar o sexo, não. Ele apenas está apontando uma peculiaridade evolutiva da humanidade. Mas se essa é a nossa realidade de hoje, precisamos vivê-la com coerência, com reflexão sobre a nossa própria atitude pessoal, cada qual a sua. Por aí. A gente pode, em posterior oportunidade, buscar melhor esclarecer essa questão, aprofundarmos na questão do sexo, mas a única preocupação dele era essa. Ele está caracterizando um estágio evolutivo, onde a sensualidade tem muito valor ainda. Mas ele não está dizendo que ela não tem que ter importância, não está dizendo que ela não tem que ser vivida com dignidade, não está... Tranquilo? A gente vai para uma questão seguinte e ela vai ajudar também a esclarecermos a compreensão dessa resposta. A questão 695, essa foi a 694, diz assim: será contrário à lei de Deus o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Resposta dos espíritos: é um progresso na marcha da humanidade. Vejamos, o casamento não existiu de sempre. Os animais não casam, mas muitas espécies mantêm relações monogâmicas e até duradouras. Algumas vezes nem são monogâmicas, mas duradouras. Os animais racionais. Nós somos animais racionais. Nós somos os Homo sapiens sapiens. Temos consciência de que temos consciência. Desenvolvemos um senso ético. É outra realidade. Nem sempre na realidade humana a monogamia foi... O casamento foi uma realidade. E nem a monogamia. A pergunta é... Se não é da natureza, ou seja, se não nasceu naturalmente o casamento, não acontece em todas as espécies animais e racionais, no caso da relação de casamento humano, o que significa? Os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Embora não seja o estado de natureza, mas é uma lei natural. E o casamento, que representa aqui o quê? A gente não se refere a casamento religioso, nem a casamento civil, nem as formalidades que o mundo pede para isso. Não é essa a questão. Isso está em outro terreno. Ele se refere a uma união mais permanente, onde a prole é protegida por aqueles dois que decidiram anteriormente as suas relações, a sua reprodução, viverem uma experiência terrena, juntos, compartilharem algumas dores, buscarem transformar essas dores em alegrias, em aprendizado, se respeitarem, errarem nas relações, porque somos seres humanos ainda com equívocos, mas buscarem se compreender, viver uma vida de tolerância, desenvolver a partir daquela família de dois ou de mais com os filhos que chegam, uma relação de construção, de aprendizado, de evolução moral, aprendendo um dia após o outro, buscando
uma autodeterminação, ser um pouco melhor amanhã para com o grupo, filho, esposa, do que eu fui hoje. Essa é a busca da relação. Então o casamento a que se refere a essa união mais permanente numa existência. Ah, mas então não se pode divorciar, essa é outra questão. Mas a questão do divórcio civil ou civil é uma opção da justiça humana para separar aqueles que de alguma forma não conseguiram manter aquela permanência. Começaram a se desentender. É outra questão, não é a nossa questão hoje. O casamento é importante, essa relação mais permanente de um grupo que decide naquela reencarnação específica resolver questões do passado, débitos do passado, construir valores para o futuro. O casamento representa essa evolução na marcha da humanidade. É o que ele está dizendo aqui para nós. Insistindo, essa questão mais a próxima vão nos ajudar também a entender a 694, que trata lá atrás da questão da sensualidade, que é importante que não deixemos em branco esse espaço importante. Questão 696. Que efeito teria para a sociedade humana a abolição do casamento? Ele não está falando aqui do divórcio, de uma separação entre duas pessoas que tentaram quanto puderam, dentro das suas forças, e que de alguma forma, ele não está falando disso. Essa é outra questão, não é o nosso debate ainda de hoje. Ele está falando da abolição definitiva do casamento enquanto instituição. Qual seria para a humanidade, né, essa abolição? Ou seja, adotar que isso não tem importância e que as relações devem ser agora fortuitas, os filhos que vivam com um ou outro dos pais, ou que assim que adquirirem a mínima condição saiam pelo mundo resolvendo o problema, ou que vivam de instituições que sejam... Seria essa a abolição do casamento, né? Seria esse o caminho para a sociedade. E ele responde assim, olha, seria uma regressão à vida dos animais. Sim. Aqueles dois que se comprometeram em se juntar num grupo, para tanto construir uma casa, uma residência, trabalharem, um trabalho fica em casa, os dois trabalham, os dois ficam em casa e fazem trabalho, seja lá qual meio que eles arranjarem profissional para conseguir sustentar a casa, se alimentarem, progredirem, construírem uma casa, seja aluguel, seja casa, importa. Viver a experiência física com as necessidades que o mundo pede, tendo ou não uma prole, constituindo uma prole como um processo de reprodução natural, educando essa prole, ou seja, aquele compromisso dos dois, quando é possível, né? Quando o divórcio não vem, mas a princípio o compromisso dos dois, se não veio o divórcio como um recurso extremo de pessoas que não estão conseguindo mais contornar as suas próprias dificuldades, mas dos dois vivendo, sustentando a prole, aquele que fique, no caso de uma viuvez ou um divórcio depois dessa medida extrema, também mantendo a prole ali, aquela união, seria o casamento com um só, a princípio, essa relação de família, manutenção dessa instituição chamada casamento. Se a abolirmos, voltaríamos à vida de animais. As crianças já nascem procurando uma saída, procurar dar o jeito por si mesmas, buscarem instituições sociais. É o que ele diz aqui pra gente. O casamento ainda representa esse elo de conexão da sociedade. Questão 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Resposta: sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Essa questão 700, Kardec já faz ela como introdução ao tema mono ou poligamia. Uma relação monogâmica, relação casal, dois parceiros. Relação poligâmica, mais de um parceiro, sejam vivendo na mesma casa, na mesma oca, vivendo em casas diferentes, mas relações poligâmicas. Então ele já usa essa questão da
equivalência numérica entre homens e mulheres existentes no planeta já não são um indício da natureza dizendo a necessidade das relações monogâmicas. Hoje nós temos questões como a relação, os casamentos homossexuais. Isso é coisas que de alguma forma existiam extraoficialmente, isoladamente uma sociedade ou outra. Isso é uma realidade. Na época de Kardec, isso não era uma pluralidade, não era uma coisa muito comum. Por isso a questão. Hoje a gente precisa rever essa questão numérica, a gente precisa rever outras questões nesse campo. Mas a questão é, sim, a relação monogâmica é aquela em que, olha a resposta dos espíritos sobre a relação monogâmica em comparação à relação poligâmica. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. De novo a questão da sensualidade. Agora a gente vai tentar amarrar esse ponto da sensualidade com a poligamia, com essas relações, com a poligamia em contraposição à monogamia. O que ele quer dizer? De novo ele coloca a sensualidade, de novo leva a gente a refletir. Ele não está aqui questionando o mérito, o valor, a importância relativa da sensualidade na vida humana. Não estamos falando de sexualidade. Sexualidade, na compreensão geral, faz parte do ser humano. A sexualidade é um atributo humano. Não se restringe apenas às relações maritais. Ela está na sua criatividade, ela está no seu sentimento que busca a amizade, busca o relacionamento social. A sexualidade age na gente muito mais do que apenas as relações estritamente maritais ou conjugais ou sexo propriamente dito. Então a sexualidade está com a gente sempre e vai seguir muito tempo com a gente ainda. Esse instinto de criação que cada ser humano tem, esse instinto de criatividade que dá alegria, que dá motivação, que nos faz acordar de manhã e buscar novos horizontes, construir, evoluir. Isso é uma coisa. Mas a sensualidade se refere ao uso dessa sexualidade nas relações conjugais, na busca marital. A sensualidade, e aqui ele coloca, na poligamia se prestigia a sensualidade, na monogamia se prestigia a afeição. É esse o ponto que ele quer tocar, desde aquela primeira questão sobre a caracterização do estágio evolutivo que nos encontramos, onde a sensualidade ainda tem mais valor do que a afeição. A afeição é um elo de ligação entre seres humanos. A afeição nos faz irmãos, a afeição nos faz buscar o respeito, a afeição nos faz ter carinho. A sensualidade não, nos aproxima, promove a reprodução, mas ela por si só não tem esse potencial de manter uma relação de casamento, uma relação monogâmica, digamos assim, uma relação mais constante, mais respeitosa, porque ela não toca nesse aspecto. A sensualidade nos atrai para aquele sexo que nos chama a atenção, mas ela não vai além daquilo. Uma vez aproximados uns dos outros, é a afeição que vai coordenar o processo de respeito, de convivência condigna, pensando de forma ética a relação do casamento entre os maridos, marido e mulher, entre os esposos e os filhos. Então, é nesse sentido que ele coloca a caracterização do estágio evolutivo da humanidade, ou seja, estamos atrasados porque ainda botamos à frente das afeições, à frente das emoções, as sensações grosseiras, não no sentido de que sejam ruins, mas grosseiras porque são mais primitivas do que as emoções. Não descobrimos ainda a profundidade das emoções, não descobrimos ainda que o prazer das emoções podem suplantar em muito o prazer das sensações. Ele não está propondo uma sublimação
radical da humanidade, abandonando o sexo ou a sensualidade. Não. Ele só está destacando que à medida em que a humanidade vai avançando, a emoção, a afeição, o carinho, o respeito, todos os valores morais que de alguma forma já ornam o nosso caráter, vão ganhando primazia sobre a sensualidade. É essa a preocupação quando ele destaca o casamento como evolução na marcha da humanidade, porque o casamento representa aquele comprometimento entre os seres, mais apenas do que uma relação fortuita de prazer. Ele destaca a monogamia como uma relação que busca a afeição, e a poligamia é uma relação que em geral busca a sensualidade. Mas essa é uma questão que a gente precisa ir aprendendo com cada sociedade. Cada avanço que a sociedade vai conquistando na compreensão da natureza humana, na compreensão dos sexos, na compreensão da possibilidade das relações múltiplas, a gente vai reaprendendo a lidar com tudo isso. Mas o importante que fica dessa lição é que a reprodução é uma lei de Deus para aproximar os seres humanos, para a perpetuação dos corpos, para o renascimento de espíritos que aguardam essa oportunidade. E na oportunidade da aproximação dos espíritos, usando o próprio sexo como um gatilho, como um caminho de aproximação, se propõe a conduzir esse caminho de aproximação num caminho mais efetivo, num caminho que leva a uma relação mais duradoura, mais responsável, mais ética, que é a afeição, que é a emoção. E na formação das famílias físicas, das famílias corporais, vamos construindo as famílias espirituais, que são as famílias baseadas no amor, na emoção pura, na afeição, em todos os valores morais que já descobrimos e que estamos passo a passo, reencarnação após outra, transformando em hábitos que sejam saudáveis para a nossa própria emoção, mas que igualmente sejam saudáveis para toda uma vida social, para todo um universo que é moral e que nos cobra essa adaptação, essa evolução na direção desse universo moral criado por Deus. Que Jesus possa continuar nos abençoando como sempre o fez e sempre o faz, e que por nossa vez possamos, merecedores, trabalharmos por recebermos continuamente essas bênçãos e essas orientações, que possamos levar para casa, como dever de casa, uma reflexão sobre esse tema, que possamos buscar um aprofundamento, né, na própria leitura do capítulo Lei de Reprodução, que vai da questão 686 até a questão 701 do Livro dos Espíritos, para que possamos somar a essas reflexões colocadas aqui, as nossas próprias reflexões, que possamos buscar informações anexas e, quem sabe, numa oportunidade próxima, trocarmos ideias sobre o que possa não ter ficado tão claro, aprofundarmos, ampliarmos a reflexão sobre esse tema. E se assim o desejarem, podem, através do Sandro, nosso amigo, através do meu próprio WhatsApp também, mandarem sugestões de aprimoramento, expansão, clareza do tema e até questões que talvez não tenham ficado bastante claras. Possam fazer disso um hábito. Seria muito saudável para a Congregação Espírita André Luiz, seria muito saudável para o aprendizado de cada um desses temas. Mais uma vez, repetimos, que Jesus possa nos abençoar, agradecemos a Ele pela oportunidade da tecnologia, pela oportunidade da mensagem dele que veio através dos seus exemplos e das lições que aprendemos através dos seus evangelhos, através da doutrina espírita. Em nome de Deus, encerramos essas reflexões dessa noite de segunda-feira. Um abraço no coração de todos, fiquem em paz.